ok? E o tema da mensagem de hoje, diga-se comigo, do outro lado do vale. Amém. Deus tem algo do outro lado do vale, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu creio que a vida não é de choro, não é de lágrima, mas Deus tem algo grande para fazer. E eu creio que esse culto aqui é divisor de águas na sua vida. Amém, meus amados? Por isso eu queria orar antes por esse culto, por essa palavra. E eu queria que você orasse aí no seu lugar. Pode fazer isso? Curva a sua cabeça então, feche os seus olhos e peça para que o Senhor fale com você. Amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor libere sobre nós Espírito, ó Deus, de sabedoria, do pleno conhecimento do Senhor. Libera sobre nós graça, virtude, poder e autoridade, ó Deus, para sairmos daqui marcados por uma nova unção. Eu oro para que os nossos pensamentos sejam levados cativos à Tua obediência. Ó Deus, eu creio que o Senhor tem dias bons, Senhor, dias felizes para manifestar sobre a vida dos meus irmãos, e o lugar onde as respostas vêm, onde, Senhor, a situação muda, é diante da Tua presença. Por isso, Senhor, manifesta graça e favor sobre a nossa vida, no nome de Jesus, diga amém. Muito bem, olhe para cá por favor, eu serei breve e a gente vai ter um tempo maior de oração. Quando a Bíblia fala a respeito de dia mau, a maioria das vezes você vai ver que está no singular, porque é apenas um dia mau. Lá em Efésios 6,13 e Salmo 41,11, né, diz exatamente isso, né, que nós devemos nos revestir da armadura do Senhor para suportar o dia mau. Você percebe que esse dia mau está apenas no singular, não são dias maus. Mas diga para o irmão que está do seu lado, dia mau. Porque dia mau é um só. Alguém já passou por um dia mau? Já passei também, ok? Mas quando a Bíblia fala de dias felizes, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: se nós desejarmos viver dias felizes, ainda para a gente já pegar o comparativo aqui, ó. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Mas aqui fala a respeito de dias felizes, é um comparativo, e agora está no plural. Isso significa para nós que dia mau vai existir, mas do outro lado da história existem dias felizes. Eles serão em maiores proporções sobre a sua vida. Diga aleluia. E eu quero decretar essa palavra: Deus tem dias felizes para nós. Mas por que às vezes a gente fica tão preso em um dia mau? E eu tenho aprendido algumas coisas a respeito da vida, né? Que a vida ela não é de lágrimas, ela não deveria ser de dias maus. Embora eles aconteçam, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas a verdade é que a gente precisava aprender a viver o outro lado da história. E eu tenho aprendido o seguinte: existem guerras que você consegue perceber, situações, né, que você passa difícil, que às vezes até antes você já sabe que vai passar, e você já tem até a resposta do porquê está passando, e você sabe como é que você vai sair dela. É assim ou não é? Tem outras que durante você descobre. Você talvez não sabia antes e nem imaginava. Mas aí durante o problema apareceu e você aprendeu, orou, Deus te trouxe a direção e aí você conseguiu resolver. Mas existem outras que você não vai ter direção, resposta, nem no começo, nem durante, mas você só vai compreender depois. E eu creio que essa palavra é para você e é para a gente madura que somos nós. Posso ouvir um amém? Mas como assim, pastor, que a gente só vai entender depois? Pois é, tem coisas que o próprio tempo vai resolver, mas tem outras que não. Você vai precisar resolver para começar um novo tempo. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje, que depois de todo vale de problema, Deus tem um manancial para manifestar sobre a sua vida. Deus tem um tempo de alívio. Mas eu quero dizer algo para você: tem lutas que já eram para nós termos saído delas, e nós às vezes ainda estamos. Então é através de uma escolha e de um posicionamento que vai nos tirar de lá. E aí, se a gente não consegue compreender, você sabe, quando você está no meio de uma luta, e você, Deus me responde, porque eu estou nisso, e às vezes as respostas não vêm, é um risco muito grande de você desgastar a sua fé. Porque
Porque você vem, ora e a situação não muda. Alguém profetizou, a situação ainda não mudou. E aí, pastor, qual é a resposta para isso? Eu acho que eu estou acreditando em coisa errada, ou na verdade é com alguns e não comigo. Não, eu quero dizer, é com você. Deus tem sim uma bênção para a sua vida, e você precisa entender que determinada situação você tem que aprender a sair dela. E você vai sair dela através de sabedoria, princípios espirituais da nova aliança. Você vai ter que ter um posicionamento que vai te levar a sair de lá. Então Deus não quer eternizar esse problema. Na nossa vida nós teremos desertos e vales, representam situações ruins, mas em todos eles você vai ler na palavra de Deus que nós devemos passar, e nós não devemos morar ou viver dentro de situações como essa. E eu tenho aprendido em Deus que essas situações você sai com um posicionamento correto, e é disso que a gente quer falar aqui hoje. Eu quero usar alguns princípios da palavra de Deus, porque você só vai entender o porquê de determinada luta na sua vida só na conclusão, só depois que você passar por lá. A Bíblia fala que Deus deu uma visão para Ezequiel, para ele ir para águas mais profundas, e até então ele só ia aprendendo coisas. Olha, era água nos tornozelos, nos lombos, e era uma água depois que não podia mais atravessar, não se a nado. E até aí tudo bem, mas quando ele volta, Deus fala, olha para as margens, havia árvore de todo tipo. Então assim, as margens que estavam secas, agora haviam árvores. Entendeu? O lugar que estava seco agora, estava esverdecendo. O que aconteceu? Então tem coisas que a gente não entende na ida, mas fala para o irmão que está do seu lado, você vai compreender na volta. Você precisa pegar esse aspecto de pensamento e acrescentar nas guerras que você tem. Eu estou aqui para dizer, tem guerra que você descobre antes, durante, e tem outras que só depois. E se você não perceber isso, você às vezes pode até abandonar a sua fé no durante, porque você não está vendo sinal, não entendeu a resposta, aí você acha que Deus talvez não está se importando, esteja se importando com você, mas na verdade é que Ele em todo tempo te ama, Ele nunca te deixa, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, amém? Diga para o irmão assim, ó, bem presente, bem. O que significa exagero bíblico? É literal, é de fato, é muito presente enquanto você está mal. E as pessoas falam, cadê Deus? Cadê Deus? Na verdade, a resposta é essa, Ele é bem presente na hora da angústia. Mas o que faz a gente esquecer todas essas coisas? Olha, o que faz a gente esquecer é quando a gente não compreende as verdades espirituais. Então escuta que eu vou te falar, tem luta que você não vai ter que evitar, são inevitáveis. Tem luta que você vai ter que lutar. Alguns pensam o seguinte, não, olha, eu acho que eu tenho que desistir. E eu queria dizer algo para você, tem luta que você não tem que parar, desistir, você tem que enfrentar, entendeu? Só assim você vai resolver. Outros acham, não, a gente desiste porque não aguenta mais mesmo. Deixa eu te falar, quem desiste não resolve o problema, quem desiste eterniza o problema, porque você vai ficar nele a vida inteira, ele está lá e não está resolvido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que ser inteligente e usar as alternativas corretas em Deus. Se está ruim, eu não quero mais isso, eu preciso sair disso. Entendeu? Só que eu preciso de uma leitura correta para que de fato eu assuma o posicionamento. E lá no Salmo 84, Deus tem falado novamente esse texto no meu coração. A gente vai acrescentar muita coisa aqui hoje, mas conta vários princípios espirituais, e aqui de um homem, uma pessoa que está passando por um vale, e ele tem algumas atitudes que o tiraram de lá. E essa mesma luta que eu estou te ensinando, Deus quer te ensinar essas mesmas atitudes que vai fazer você sair de um tempo de angústia, de sofrimento. Você vai saber o lugar certo que você deve recorrer para acessar aquilo que o Senhor está reservado para a sua vida. Então escute, tem luta que você não tem que evitar, tem luta que você tem que enfrentar. E eu sinto que você tem que falar isso para alguém. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, não é evitar. Fala para ele, não evite de entrar na luta, mas fala assim, é enfrentar. Ok? Eu passei uma época, uma luta na minha vida muito grande, um desgaste. E aí Deus falou, não, eu orei, fiz de tudo que eu podia ter feito. E aí o Senhor falou, Ezequiel, essa luta, ela vai acabar só com o tempo. Fica parado e vede o livramento. Aí eu aprendi isso. Só que essa outra é outro nível de luta. É um nível hard. Essa você tem que lutar. Essa aqui você tem que embarcar naquele salmo. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de os destruir. Amém? Lá no Salmo de 84, a gente vai ler ele inteiro, mas eu quero pregar vários princípios e eu quero aplicar através de alguns personagens da Bíblia. O versículo 5 diz assim, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração encontra os caminhos, o que, meus irmãos? Caminhos do coração aplanados, o qual passando ele pelo vale árido,
e algumas traduções dão o nome desse vale, chamado Vale de Baca, que já eu te explico o significado. Mas o qual, passando pelo vale árido, faz dele o que, meus irmãos? Um manancial. Tem que passar para virar o que? Manancial. E aí a Bíblia diz o seguinte: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então eu queria usar esse contexto, e eu queria tratar alguns pontos aqui conosco, que eu considero importante, e eu acho que são princípios que a gente deve aprender. Eu vou falar alguns deles, e no terceiro eu vou me deter um pouco mais, no segundo, na verdade, eu vou me deter um tempo maior, mas todos eles você precisa aprender. Então qual que é o primeiro aqui? O que o salmista está dizendo? O que esse rapaz, esse homem fez, para ele ser tão abençoado, para sair de um problema? Anote aí, a primeira coisa que ele fez foi do Senhor a sua força. Qual é o nosso grande problema? Nós queremos resolver problemas da nossa força, mas Deus não conta com a nossa força, Ele conta com a nossa fé. E aí quando chega no nosso limite, pessoas desistem, mas aí entra o limite de Deus. Posso ouvir um aleluia? Que é ilimitado. Então, quando acaba a nossa força, é aí que começa o agir de Deus na nossa vida. E aí o que ele fez então? Ele fez do Senhor a sua força. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender a trocar força. A Bíblia fala em Isaías 40, versículo 31, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Olha o que diz, ó: mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Essa palavra renovar, eu já ministrei uma vez para os irmãos aqui, ela tem um significado original de trocar força, porque senão seria incoerente. Deus está dizendo: olha, Gil, eu não conto com a sua força, você não deve usar a sua força. Aí eu vou falar, Deus falaria, né? Mas eu vou renovar as suas forças, para não contar de novo com ela. Não teria sentido. Então esse renovar é trocar. É de fato um renovo, porque não é mais a sua, é outra força, mas é uma atitude de troca de força. Está dizendo então que aqueles que trocam a sua força, ou seja, a humana pela a sobrenatural, que é a de Deus, a Bíblia diz que sobe como águias, corre e não cansam, caminham e não se fadigam. Essa pessoa somos nós. Posso ouvir um amém? Então qual foi a primeira atitude para sair de um vale de problemas? A primeira atitude daquele homem foi, na verdade, ele trocar a força. E a Bíblia diz que você é bem-aventurado não é quando confia na sua capacidade, mas é quando confia na força do Senhor, no poder de Deus sobre a sua vida, seja para coisas normais, fáceis, como para coisas também sobrenaturais e difíceis. Então eu e você precisamos aprender a recorrer na força do Senhor. Diga aleluia. Então, o primeiro conselho foi: ele trocou as forças. E eu digo para você: faça do Senhor também a sua força. Levanta a mão e diga: farei do Senhor a minha força. Segundo conselho que eu quero te dar é o que ele fez, o que nós devemos fazer. Diga assim, ó: alinhou o coração. Sim. Então, e eu quero deter um tempo maior aqui, porque tem muita coisa importante para a gente tratar aqui. Um coração alinhado muda muita coisa. Acredite no que eu vou te falar. Tem coisa que não é o tempo que vai resolver. Tem coisa que não é a distância que vai resolver. Tem coisa que uma mudança de coração pode resolver. E é isso que a gente precisa entender. Porque coisas que já eram para ter acontecido, às vezes não aconteceu. Se o tempo já passou, não é mais problema de tempo. Muitas vezes é problema, né, de alinhamento de coração. E quando a gente está resolvido, a gente vai mais longe. Então, uma vida resolvida é uma vida agora literalmente redefinida. Você tem uma definição, você sabe agora para onde você vai. E é isso que a gente precisa aprender dentro dessa verdade espiritual, que é de fato quando a gente alinha o nosso coração. Então, tem coisas, fala para o irmão assim, ó, que não depende do tempo para acontecer. Então tem gente que às vezes acha: não, eu preciso me distanciar de determinada coisa, não vai resolver o problema. Outros acham que precisa de, né, além de distância, né, eu me falo agora a respeito de tempo, vamos esperar para ver o que dá. Esse tipo de luta não é. Esse aqui a arma é diferente. Então a resolução promove coisa grande. Eu estava em uma empresa esse dia ministrando uma palavra, e eu disse isso para eles, que às vezes nós não estamos nem a quilômetro de distância, entendeu? Não é espaço o problema. Às vezes também não é tempo, não é dia, hora, mês, semana, ano e por aí se vai, entendeu? Mas é o que? Se não é tempo e se não é espaço? Fala para o irmão que está do seu lado: é sentimento. Como assim? Aí eu digo o seguinte: às vezes é só um sentimento de distância da maior
transformação da nossa vida. Acredite em mim, tem coisas dentro do nosso coração que pode nos parar, mas tem atitudes dentro do nosso coração que pode nos levar para longe. Então, resolver a nossa vida. E aí eu digo para você, resolve que Deus te promove. E é uma verdade espiritual isso, porque às vezes um alinhamento simples pode resolver coisas que uma vida inteira não seria capaz de resolver. Aí tem gente que muda de lugar, que muda de CEP, que muda de região, faz tanta coisa e continua tudo do mesmo jeito. Por quê? Era outra, a solução era outra, um coração alinhado. Mas alinhado com o quê? Escuta o que eu vou te falar aqui. Pastor Isso até falou nessa live dele aqui, eu vi um pedacinho. Um coração alinhado com a vontade de Deus. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja. É um coração voltado ao reino dos céus. É quando aquilo que Jesus ensinou acontece. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É alvo da nossa vida. Então a Bíblia diz aqui no Salmo que a segunda coisa era um coração cuja os caminhos foram alinhados. Olha aqui o texto: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos de que maneira? Aplanados. Entendeu? Então quer dizer que tem uma segunda condicional. Deus é minha força, mas eu preciso organizar o meu coração, alinhar o meu coração com o coração de Deus. Eu queria usar aqui talvez 3 acontecimentos ou 3 personagens, né, que vai te ajudar a entender melhor isso. E como que não é tempo, não é distância, é sentimento, é uma vida organizada, é um sentimento de distância, é isso que eu quero dizer. Quando você lembra dos discípulos da segunda tempestade, e esse aqui é o problema, quando a gente não está legal, porque o medo faz a gente enxergar coisa que não existe, e muitas vezes distanciar do local da solução. Os discípulos estavam com medo no meio da tempestade, vem lá Jesus no escuro, andando sobre as águas. O medo deu interpretação errada. Eles olharam Jesus e falaram que Jesus era o quê? Um fantasma. Então preste atenção, mas Jesus era fantasma? Não, Jesus era a solução. Mas eles acharam que era o problema. Isso o medo faz com a gente, ver coisas que não existem. E pior, olhar para o lugar da solução e achar que ali é o lugar do problema. Você vai perceber sempre assim, o diabo sempre vai confundir coisas. E eu estou para pregar uma palavra sobre isso, porque a igreja é a glória de Cristo. Você sabia disso? E o diabo não quer Cristo sendo glorificado. E sempre que pessoas estão mal, eles vão criticar as outras pessoas. E as outras pessoas são quem? A igreja, entendeu? A igreja, mas achar que o problema é a igreja, o problema são as pessoas. Sempre a gente vai achar que o problema é alguém, e de preferência vai ser na área espiritual. Então o que a gente precisa entender é justamente isso. O medo faz a gente ter endereço errado para o problema. A gente olha para o Gleidson e acha que ele é o problema, mas quando na verdade ele é o instrumento de Deus, é a solução para a minha vida. Então quero te adiantar, o seu líder de célula, ele não é a razão do seu problema, ele é uma bênção enviada de Deus para a sua vida. Entendeu? O seu discipulador, o seu obreiro, a sua igreja, a sua rede, a sua célula, não é o motivo do seu problema não, foi lá que te acolheu, lá é o lugar da bênção de Deus. Mas quando a gente está mal, o diabo dá a visão errada, e a visão errada é o quê? Vê Jesus como um fantasma, vê a sua igreja, o seu discípulo, o seu irmão, né, como um problema, quando na verdade ele é um canal de Deus para a sua vida. Posso ouvir um aleluia? E a gente começa a entender isso. Então tome muito cuidado nos dias maus, quando nós estamos em um vale de problemas. E é interessante que a Bíblia dá um nome para esse vale, chamado Baca. E Baca significa lágrimas ou sofrimento. Então qual era o nome daquele vale? Vale do sofrimento. A Bíblia diz então no Salmo que o que renovou a sua força e agora alinhou o coração, ele vai passar pelo vale da lágrima, mas ele não vai morrer lá, ele vai passar. E aí, nesse segundo ponto é interessante, porque está falando desse tipo de coração alinhado. Então, um coração desalinhado, que não está vendo o que o Senhor está vendo, vê coisa que não é, e sofre com o que não precisa, e às vezes com o inexistente. Quantas vezes você já viu alguém falando assim, já estou vendo essa situação, já deu tudo errado, vai dar tudo errado, já está vendo lá na frente, e nem deu errado, e nem vai dar, mas já está vendo assim, porque o medo cega, a angústia, coração desalinhado, não percebe o que o coração de Deus está transmitindo, não se sente amado. A transmissão do coração de Deus é que Ele ama você, não se sente amado, se sente esquecido, como se Deus houvesse falhado no projeto dele na sua vida, e agora tudo desandou. Deixa eu te contar, além da sua parte que é depender de Deus, tem a parte de Deus que é fazer completamente na sua vida. A parte dele Ele vai fazer, você pode ficar em paz, não precisa se preocupar lá não.
se concentre em você depender dele. Posso ouvir um amém? Eu queria então aplicar esse exemplo aqui usando alguns contextos. Eu acho que isso aqui é importante, o que a gente vai falar, né? Então, nós precisamos olhar para o Senhor e percebê-lo como, na verdade, o Senhor da solução, amém? E aonde é que tudo se resolve? Pastor, qual é o lugar onde a minha vida se resolve? Diga-se comigo, tem um lugar. E sabe qual é esse lugar? Aos pés do Senhor. Sabia? É no altar de Deus, é na presença do Senhor, é quando derramamos nosso coração, é lá que nós alinhamos o nosso coração, entende? Seu coração é alinhado na presença dEle, e a gente precisa ter essa noção. Olha, eu vou te contar uma pessoa que entrou no meio de um deserto ou de um vale. Deserto e vale representam situações ruins na nossa vida, tá ok? E aí preste atenção no que diz aqui. O texto diz a respeito de uma pessoa chamada Agar. Eu quero só atualizar a história para você lembrar. Na verdade, ela era escrava, concubina, ela foi, na verdade, mãe de um dos filhos de Abraão, chamado Ismael. Naquela época, Deus deu uma promessa para Abraão, demorou muito para acontecer, porque tinha um tempo certo. E aí Sara e Abraão tiveram uma ideia. Naquela época, quando a esposa não podia ter filho, o homem podia ter filho com a escrava, para que ele não perdesse descendência. E aí o que acontece? Aí eles tiveram a ideia, Agar vai ter um filho para Abraão, para que a promessa de Deus se cumpra. É quando a gente quer dar uma mão para Deus, ajudar Deus a fazer coisas. E aí o que acontece? Nasce Ismael, que hoje são os árabes. E aí a Bíblia fala então que eles crescem e agora Deus dá um filho também para Sara. E aí o nome dele você sabe, é Isaac. E aí beleza, só que é o seguinte, começa a dar problema. Duas mulheres dentro de casa, imagina, virou um problema, Sara e Agar. E aí Sara fala para Abraão, olha, manda ela embora, que já deu, entendeu? E aí qual foi a resposta do Senhor para Abraão? Ouça Sara. Vou ajudar as irmãs aqui, ó. Atenção para os maridos, ouça sua esposa. Aí, pelo menos você dá uns amém, mano, que eu estou dando maior força para você arrumar as brigas depois do seu marido. Mas é brincadeira, a parte é verdade. Ouça a sua esposa. E aí Deus falou, era melhor por muitos sentidos. Mas eu creio que Deus também falou pelo sentido de sabedoria. As mulheres têm um discernimento maior que os homens, tem ou não tem? Eu sou homem, reconheço, minha esposa é uma bênção na minha vida. Olha, eu vou te contar, a mulher vê tanto o natural quanto o espiritual. Você vê assim, está chegando uma irmã, por exemplo, aqui. Uma irmã está sentada aqui em 10, frações de 10 centésimos de segundo. Em 1 centésimo de segundo. Ela já viu a roupa que ela está olhando, a calça que ela está usando, o tipo de cinto, a bolsa, isso, aquilo, a maquiagem, você fez a sobrancelha, hoje mudou o cabelo, mudou a cor, mudou o lado, blá, 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 blá. Tudo isso dentro de um graça e paz. Quando está no eu já sei até os valores. E eu vou te contar o resto. Ela nem precisou olhar mais. A pessoa passou aqui. Quando ela passou, ela tem essa imagem desenhada aqui. Já está com a etiqueta dos preços. Tudo está acontecendo. E aí só a pessoa chegou e paz. Já tem todo o diagnóstico. É assim ou não é, minhas irmãs? Sabe a roupa, o tipo, lá, Deus falando aí, ó. Sabe de tudo, porque a mulher enxerga até de costas, irmão. Homem só vê assim, às vezes 130 graus, nem 180. Mulher vê 360. Mulher está aqui, está olhando aqui, ó. E ela consegue ver atrás, não sei como, mas vê. Eu estou falando alguma mentira, irmãs? Eu só estou te entregando. Mas é verdade, entendeu? Mas assim, se elas veem tanto naturalmente, quanto mais espiritualmente. Então nós devemos considerar o discernimento das mulheres, amém, meus amados irmãos? Eu sou marido, eu considero o discernimento da minha esposa. Mas olha aqui que eu vou te falar. Mas ok, aí Deus manda, a Sara manda Agar embora, e ela vai embora. E a gente fala só de Agar agora, ok? E Agar está indo pelo meio do deserto. Aí olha o que acontece agora em Gênesis, capítulo 21. E eu estou dizendo para você que deserto e vale é lugar de problema. Nós, inevitavelmente, teremos o dia mau, mas não deveremos viver nele. Mas agora ela está querendo parar a vida dentro de um dia mau. E aí diz o texto aqui, ó. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tomou pão e odre de água, e pô-los às costas de Agar, e deu-lhe a um menino, e a despediu. Aí versículo posterior diz, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino. É interessante, quem chorou foi ela, Deus ouviu o menino. Nem todo choro
atinge o coração de Deus. Mas vamos lá, o quebrantamento atinge, ok? E diz o texto aqui, onde nós paramos aqui, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou do céu Agar e disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. O versículo continua dizendo: daí onde está, versículo 18, e erga-te, levanta-te o rapaz e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Diga amém. Deus quer levantar alguém, sempre dá uma promessa: só vai morrer não, vou levantar, vai acontecer coisa boa. Está desistindo de viver? É isso que Deus está falando. E aí versículo 19 diz: abrindo-se-lhe Deus os olhos de Agar. O que Deus fez? Abriu os olhos de Agar. Aqui é a chave que a gente vai entrar. E viu ela o que estava do lado, meus irmãos? Um poço de água. Vamos juntar a peça. O menino estava morrendo de quê? Sede. Acabou a água, está escrito odre, desidratação profunda. Nenhuma mamãe quer ver filho morrer. Mas eu pergunto para você, aqui está cheio de mamãe. Mamãe vira de cabeça para baixo para tirar água para o menino, sim ou não? Se não tem mais é porque ela já fez de tudo. Para desistir tem que ser isso. E aí, o que acontece aqui? Deus fala que tem um poço do lado dela. E abriu-se-lhe Deus os olhos e viu ela o poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Preste atenção, quando nós não estamos bem, quando o nosso coração está desalinhado, é o mesmo que aconteceu com os discípulos. A solução era Jesus, eles acharam que era o fantasma. A solução estava do lado, mas eles acharam que não tinha. Para Agar é a mesma coisa. O poço não apareceu, o poço já estava lá. Mas o que aconteceu? Deus abriu os olhos e ela conseguiu ver. E eu vou te contar, no meio da angústia, no meio do sofrimento, os nossos olhos se fecham. E às vezes a solução está do nosso lado, está dentro da nossa casa, está dentro da nossa célula, está perto do nosso lado. E os nossos olhos se fecham, e a gente fica em completo desespero, perde a esperança e quer desistir de tudo. E eu disse, desistir não resolve o problema, eterniza, faz você morrer dentro dele, e todo dia vai acordar e vê-lo. Mas a verdade é, quando os olhos se fecham, até as coisas naturais, a gente não consegue ver. Aí Deus falou que abriu os olhos e mostrou do lado dela. Do lado tem água. Dê para o menino. Ele não vai morrer não. Ele tem uma promessa. Eu tenho uma promessa para ele também. Vai ser uma grande nação. Eu quero dizer o mesmo aqui para você. Sabe? Deus abriu seus olhos espirituais. E você vai perceber a graça e o favor de Deus se manifestando. A solução que às vezes o medo diz: olha, está longe de você, viu? Impossível você ter. Impossível você alcançar. O Senhor está dizendo para você: está do seu lado. A solução está do seu lado. E aí a gente precisa aprender. Agora, onde é que foi? Foi quando na verdade ela se derramou. Então, um coração ajustado define muita coisa. Aquele homem saiu do vale das lágrimas porque antes o coração estava alinhado, aplanado. E aí mais um exemplo, talvez você vai lembrar, é da mãe de Samuel, chamada Ana. E a história você vai perceber que é quase a mesma. Porque agora temos um homem chamado Eucana, a esposa se chama Ana. Ana significa graça de Deus. Mas essa mulher, cujo nome é graça, está vivendo o oposto. Está vivendo uma desgraça de vida. Como é que isso explica? Preste atenção, porque às vezes é conosco. Somos filhos amados de Deus. E às vezes parece que a vida da gente está um vale de lágrima também. Coisas sem explicação, meio que desproporcional o que está acontecendo. Ok? E aí ela também tinha um problema, não podia ter filhos. E aí, o que acontece? Aí Eucana tem filho também com a escrava, e o nome dela é Penina. E aí a vida vai seguindo. Naquela época, culto não é igual aqui, todo domingo, era uma vez no ano. E a gente saía de onde eles moravam e ia até Siló, que é o lugar do templo. E eles moravam nas regiões montanhosas de Efraim. Então, não dá para saber a distância, mas dá para você pelo menos saber que é longe e que pelo menos é no meio de monte. E naquela época não tem bonde para você descer, nem metrô para debaixo da terra não. É através de animais, às vezes a pé. E eles saíam e partiam para cultuar o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, grande era a distância. Vai lembrar de alguma coisa aqui. Também demorava-se muito tempo. Pegou essa? Tempo, distância. E ela ia sempre lá, de ano em ano. E aí tem um detalhe que eu estou resumindo aqui para ficar mais rápido a história, que eu preciso acabar já já. E aí diz o seguinte, que Penina vivia dizendo no ouvido de Ana: isso é indo para o culto.
eu posso dar filhos para Eucana, você não. Entendeu? Mais ou menos assim. E a Bíblia fala que todo dia vivia dizendo isso. Isso produziu angústia no coração de Ana. E Ana também queria ter filhos, e esperava isso, e aí ia para o culto assim. Mas a Bíblia diz que ia, e Ana estava triste, abatida, já não falava, já não comia, ia para o lugar de alimento e não se alimentava. Tome cuidado com isso. Às vezes a gente entra numa angústia, vem para o culto, a palavra nem entra no coração, vai para a célula, fica de braço cruzado lá, só esperando um dia a angústia derrotá-lo de vez. Não entra nesse clima. Você precisa sair do vale das lágrimas. Não dê terreno para angústia. No começo você até consegue controlar. Sofra agora, não sofra, seguro. Conduz a situação, daqui um dia ela vai te conduzir. Tome cuidado com isso. Você não pode dar lugar para angústia. E a Ana foi dando até o prazo com o negócio. Segurou ela. E agora qual é a vida de Ana? Vale de lágrima. Mas qual é o nome de Ana? Graça. Qual é a realidade da vida de Ana? Uma desgraça. Como, pastor, eu sirvo a Deus e a minha vida está assim? Talvez essa é a resposta de muita gente de Deus, correta, agraciada, que não consegue sair do vale da lágrima e desfrutar do favor que tem depois de lá. Mas hoje o Senhor quer nos tirar de lá, diga aleluia. Agora dá para ler o texto, você já entendeu o coração de Ana. E aí foi mais um dia que Ana foi, que a gente vai ler agora. Só que um dia pode mudar tudo. Em apenas um culto a sua vida pode mudar. Em apenas um culto, era só mais um culto que Ana foi, e a vida de Ana foi completamente transformada. Eram muitos anos indo lá e nada acontecia, mas um dia algo aconteceu. Foi o quê? Palavra foi diferente, a oferta era outra? Não, era tudo igual. O coração que foi outro. E eu quero dizer, tem lugar que não é o tempo nem a distância. Lá era longe, demorava-se muito para chegar. Entendeu? Tempo e distância. Não era tempo nem distância que ia resolver, era mais perto ainda. Ela está do lado da solução, e todo ano esteve do lado da solução. Aquele dia ela cessou, porque o salmista diz que um homem cuja força é do Senhor e o coração está aplanado, faz ele sair do vale da lágrima e ir para o manancial. E eu quero decretar a mesma coisa sobre a sua vida. E aí vamos ler aqui o que ela fez. E aí diz o texto: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, como ela estava, meus irmãos? Amargura de alma. Ela resolveu esse dia: eu vou orar. No meio da angústia, eu vou orar. Davi diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se levantou e ouviu o meu clamor. Levantou do seu alto trono e veio o meu socorro. E ele termina dizendo também outro salmo, dizendo: Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E o que o diabo diz? Deus não vai te socorrer. Ele desapareceu no meio da sua angústia. Tudo mentira. O medo faz isso. E aí diz o texto aqui que Ana derrama o seu coração. Versículo 10: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorou abundantemente. Amargura de alma, o que você deve fazer? Ah, pastor, eu vou ficar em casa, eu vou para a praia para ver se eu melhoro. Tem que vir para o culto. Posso ouvir um amém? É tudo no culto, Eduardo. Foi para o culto. Tô mal, vem para o culto. Está amargurado de alma, vem para o culto. Está ansioso, vem para o culto. Posso ouvir um amém? Vai para o culto, vai para a célula. Versículo 11: e chorou abundantemente. Verso 11 diz: e fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, homem, menino, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que ela está dizendo. Deus, até hoje a Penina vive me afrontando. Eu até queria ter para mostrar para ela que eu também tenho, mas dessa vez não dá. E não aconteceu, ano e não acontecia. Mas agora ela pega a chave, que é alinhar o seu coração com o coração de Deus. É reino de Deus em primeiro lugar. Fala: se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Não quero ter só para ter, eu quero ter algo que tenha a ver com o Senhor. E esse era o choro dessa mulher. Você quer resolver vida? Não tem como resolver vida te colocando à frente das suas próprias orações. Você tem que colocar o reino dos céus em primeiro. Jesus terminou dizendo: contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Nós só queremos a nossa, porque Ele falou para eu pedir. Mas e a dele? E a vontade dele? Isso aqui é gente que está interessada em captar o coração de Deus. Gente que quer aplanar o coração, quer deixar ele plano, quer deixar acessível para que o Senhor fale dentro do coração. Quem está entendendo? Versículo que nós paramos agora, coloca para nós, versículo 11.
agora é o 12, né? Fez um voto dizendo tal, versículo 12, obrigado, Léo. E demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou o pastor, que era Eli, o sacerdote, passou Eli a observar os movimentos dos seus lábios, porquanto Ana só do coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz, não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Preste atenção aqui. Alguém já chorou assim? Eu já chorei. Você não consegue falar. Você até tenta, você não consegue falar. Tem vezes que nem som mais sai lágrimas. Você vai tentar falar, você só quer chorar. E vai, sabe, para aliviar aquela angústia do coração. Isso é um choro glorioso, quando é nos pés do Senhor, não no vale das lágrimas. E aí o que acontece? Ana está lá nos pés do Senhor. Que glorioso que é isso. É quando você desaba. Senhor, se não for o Senhor, já era. Eu só tenho o Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais do que o Senhor. É quando a gente pega e derrama o coração. E a Bíblia diz que Ana fez isso. E aí o que o sacerdote disse para ela? Ele diz: até quando estará tu embriagada? Aparta-te do vinho. Pensa, irmão. Você vem aqui mal, não consegue nem falar, está chorando aqui na igreja, eu passo do seu lado, você está lá, sofrendo, chorando, amargura, a alma está lá derramando diante do Senhor. Eu viro e falo: irmã, levanta, você encheu a cara hoje, você bebeu. Irmão, qualquer um levantaria dessa igreja e ia embora. Mas quem tem um coração quebrantado, não define a sua vida pelos erros dos outros. Ela vira e diz o que aqui? Tome cuidado com isso, porque ela diz assim, ó, porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Olha a honra que ela trata do sacerdote. O cara está desligadão da vida, sem discernimento nenhum. Mas isso não é ocasião para você desonrar e desrespeitar o seu líder e as pessoas que Deus colocou na sua vida, e até os seus irmãos. Alguém equivocado, como é que eu vou lidar com alguém equivocado? Com honra, porque a honra não tem a ver com a pessoa, tem a ver com quem você é, quem você se tornou, qual é o seu coração. E aqui é gente que tem coração alinhado em Deus. Coração alinhado em Deus, a pessoa não vai pegar os outros. É por isso que eu não venho mais nesse lugar, porque a gente vem chorar e aqui vai, que tomou todas. Não, o que ela está dizendo? Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Outros falariam: você é um atribulado. Essa aqui está dizendo: não, o problema não é os outros, não. O problema não está nos outros, o problema está aqui dentro do meu coração. Eu estou há anos tentando resolver. E aí ela diz o seguinte: mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Hoje é um culto que você tem que derramar a sua alma diante do Senhor. Você pode, não tem que fazer nada aqui, você pode, se você quiser, você pode derramar a sua alma diante do Senhor. Se você quer alinhar o seu coração, hoje é um culto para isso. Era só um culto de tantos outros que ela foi, mas aquele dia ela foi fazer algo naquele culto, derramar o coração. Você pode também entrar várias vezes aqui, ou você pode entrar e derramar o coração. Quando é que o culto muda? É quando você derrama o coração. A palavra do pregador, não, tudo isso é bem, mas não muda. O que muda é quando você recebe essa palavra, capta ela para o seu coração, quando você derrama seu coração diante do Senhor. E aí o sacerdote vira para ela, depois de ter falado isso, já é o próximo versículo, ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, é filha do diabo, vamos falar assim naquela época. Porque, olha isso aqui, ó, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição que eu tenho falado até agora. Que coisa interessante, gente verdadeira. Não falando, não é por causa dos outros, não é por causa de Penina, não, ela está dizendo outra coisa. O problema está aqui, ó. A minha vida não é o que fazem comigo, é como eu vou lidar com aquilo que foi feito. Está dizendo que a crise é aqui, não tem os outros não, que às vezes fica esperando os outros mudarem, foram angústia, fiel a você, te traíram, você vai ficar nisso até morrer no vale da lágrima. Você tem que sair desse. O prazo já para ter saído desse vale faz tempo. E a chave é isso aqui, ó. Ela vira e diz assim, ó, porque, volta por favor, Léo, rapidinho. Porque ela diz: pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição que eu tenho falado. Sabe onde está escrito isso aqui? Filipenses capítulo 4, 6 em diante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja apresentada a Deus as vossas necessidades através de vários tipos de oração. Ele diz: as súplicas, ação de graça. Através da sua oração, suplicação de graça, e o Deus de paz guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Quando você está ansioso, você tem que falar para Deus. A gente fala para 100 pessoas, mas não fala para Deus. Mas quando a gente fala para o Senhor, acontece isso.
E aí, versículo posterior, ela diz, versículo 17, ela está dizendo que é por causa disso. Versículo 17, o sacerdote diz: e então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, olha só, é um cara que estava equivocado, mas a autoridade permanece sobre ele. E você hoje carrega essa autoridade de sacerdote. O sacerdote tem poder de decidir e abençoar toda demanda no nome do Senhor. E ele está decidindo. O Senhor te abençoa então. Aí olha o que acontece. Vamos ver se tem poder essa bênção, essa palavra que eu, você, que somos sacerdotes, libera. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, preste atenção, lá dentro mesmo, agora se alimentou. Quem ia para o templo agora resolveu se alimentar, e o seu semblante já não era mais triste. O que mudou? Uma oração. Isso aqui é um culto, está rolando culto ainda. Conversou com o líder ali, com o sacerdote, e o semblante já não era mais triste. Versículo 19, coloca para nós: e levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, foram para casa, e chegaram à sua casa lá em Ramá, e Eucana coabitou com Ana, eles dormiram, ele com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, lembrou do voto, coração alinhado, primeira noite que dormiram. E aí diz o texto: e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Posso ouvir, aleluia? Que coisa maravilhosa, foi imediato, foi para casa. Teve uma noite que o seu marido engravidou quem não podia ter filho. Por quê? Porque alinhou o seu coração com o coração de Deus, em apenas um culto. Sua vida pode ser transformada. Às vezes não é distância, Siló era longe. Às vezes não é tempo, era demorado. Às vezes é só um sentimento de distância. Você ajoelhar e derramar o seu coração diante do Senhor. Isso nos tira de um vale de lágrimas. Aos pés do Senhor Jesus é o lugar que tudo se resolve. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Quem não se alimentava agora estava se alimentando. E para nós é o que? É quando a palavra não entrava, agora quebrantou, a palavra entra. Às vezes me ouve tanta vez aqui, nada entra no seu coração, mas quando quebranta, qualquer um que fala entra no seu coração, porque você agora consegue ouvir com os ouvidos espirituais. Diga amém. Agora tudo se torna diferente. Então eu repito, você pode ter entrado aqui várias vezes e saído como Ana saiu, mas hoje pode ser um culto diferente, como foi o culto de Ana. Você pode entrar e você pode sair completamente transformado. O segredo é quando derramamos o nosso coração diante do Senhor. Diga aleluia. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 14, fala o que Deus usa deserto na nossa vida e vales. E aí fala de outra mulher chamada Gomer, ou Gomer, como você queira chamar. Era mulher de Oséias. Eu nem quero entrar no contexto da história, porque a história é linda, precisaria de tempo para te contar, e eu preciso já orar com você. Mas aí diz como Deus iria trabalhar no coração dela, e é importante você entender. E ele diz o seguinte: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto. Deus ia levar para onde? Deserto, para o vale. Para quê? Para castigá-la? Não. Ao deserto, e lhe falarei aonde, meus irmãos? No coração. Deus, ele usa desertos e vales para falar no nosso coração. É lá que o coração é alinhado. Foi lá que o coração de Ana também foi alinhado. Foi no deserto que o coração de Agar, deserto de Berseba, também foi alinhado. É na presença do Senhor, em uma situação difícil, e o Senhor aproveita o contexto para fazer o quê? Alinhar o coração. Eis que atrairei ao deserto, eu vou conseguir falar no coração. Sem isso, só vai ouvir na mente e vai rebater. Eu vi, não concordo. Ouvi, não gostei. Ouvi, não é do meu jeito. Ouvi, entendi, mas não quero. Entendeu? Mas quando a gente ouve no coração o que os outros falam na mente, fala: não sou nada disso aí não. Mas eu vou te falar quem eu sou. Atribulado de espírito. Falo pela minha ansiedade. Estou chorando aqui, derramando minha angústia. Quero só ficar mais um pouco aqui. Me deixa ficar só mais um pouco. Estou só falando para Deus das minhas angústias. E a resposta sempre vai ser: Deus vai conceder a sua petição a partir de hoje. Diga aleluia. Terceira coisa, e eu já estou encerrando agora aqui. Então aqueles que têm o Senhor como a sua força, coração alinhado, a terceira coisa é que passa pelo vale. O Salmo 84 diz isso:
que Ele faz do vale um manancial. Posso ouvir o aleluia? Mas Ele vai passar pelo vale de Baca, vale da lágrima. Pastor, o que significa passar? Significa que você vai enfrentar, entendeu? Você vai enfrentar, e não vai morrer dentro do vale, mas você vai enfrentar, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Diga para o irmão que está do seu lado: você não vai morrer no vale. Diga se você só está de passagem por lá. Pastor, só me dá um indicativo de alguém que não fica lá e morre. Eu digo, é quem alinhou o coração. Quem alinhou o coração passa do vale. Tem coisas que é só um sentimento de distância. Quem entende, diga amém. Salmo 126, 5 a 6 diz assim: e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo os seus feixes. Feixes é fruto. O que está dizendo aqui? A gente que está chorando. Não estou ignorando a dor de ninguém, não. Eu só estou dizendo, não vai ficar no vale da lágrima, vai passar pelo choro. Porque dia mau é singular, dias felizes é plural. Deus tem um tempo de alegria e não tempo de coisas ruins para acontecer na sua vida. Diga amém. Quarta característica, então, depois de passar pelo vale, vai fazer dele o que, meus irmãos? Um manancial. O texto diz, volta um pouquinho por gentileza lá, passando pelo vale, faz dele um manancial. Espera lá, não é pós, entendeu? Fez do vale um manancial. Você está entendendo? Mudou a situação. Pastor, e na minha vida, aplica? Eu aplico rapidinho. É que o contexto não te fez, você desfez o contexto. Era vale de lágrimas, era para você viver em lágrimas, esse era o ciclo. Mas você tem um coração alinhado, você transformou o problema em uma grande solução. Não ter filho era o problema, Deus deu alegria para o coração de Ana, deu Samuel. E qual era a lembrança? Eu pedi, Deus me deu. Deus é Deus que responde. Mas qual era a declaração dela antes? Deus se esqueceu de mim. Se te lembrares da tua serva, atenção, se esqueceu. A oração era essa. Você acha que Deus não filtra as suas orações? Mas vale. Deus está falando, não esqueci não, mas abra o coração, continue. Aí no final já não era mais Deus que esqueceu. No outro eu sou atribulada, eu sou eu. Aí Deus só está perfeito, entendeu? Não é mais Deus, não são mais as pessoas. Entendeu a chave, alinhou o coração. Deus fala, agora eu te abençoo. E aí o Senhor está dizendo, vai transformar o vale em um manancial. Diga para o irmão que está do seu lado, vai transformar o vale em um manancial. Nossa atitude pode mudar as coisas ao nosso redor, diga amém. Você vai mudar as coisas ao seu redor, mudando o seu coração. Pastor, eu quero mudar tudo ao meu redor. Muda teu coração, entendeu? Muda o coração, porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, diga amém. Última coisa, olha o que diz de bênção, e eu vou orar agora. De bênção o cobre a primeira chuva. Olha o que vai acontecer depois. Depois é consequência. Fica de pé já no seu lugar. Nós temos 15 minutos que a gente vai orar. Os irmãos do louvor já podem subir aqui. Mas olha o que está dizendo o texto aqui. De bênção cobre o que, meus irmãos? Diga, primeira chuva. O que é a primeira chuva? Israel, em alguns desertos, chove pouco. E às vezes 2 vezes. Às vezes dão nome para a chuva. Primeira chuva, eles chamam de a chuva serôdia. E a última, a temporã. Então, são chuvas. Essa primeira chuva é aquela que vem após o outono. Você sabe, aqui já é seco. Esse ano não foi, mas sempre é. Mas o outono é muito seco, no deserto mais ainda. Mas aí quando vem a chuva, aquela primeira chuva ela vem para lavar a terra, aquele lugar seco. E a Bíblia carrega isso como um aspecto para nós simbólico de alívio. Lugar que nunca viu água, agora vai chegar água. Isso seria um grande alívio, é igual quando você está com muita sede, alguém vem com um copo fresco de água para você. A Bíblia está dizendo isso aqui como uma situação de alívio. E ele está dizendo que essa pessoa que alinhou o coração, que fez do Senhor a sua força, alinhou o coração, passou pelo vale, não foi definido por ele, fez do vale um manancial. A Bíblia está dizendo agora qual é a última consequência. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Chuva significa favor de Deus, representa céus abertos. Deus está dizendo o seguinte, fez isso, já estava bom, porque já é um manancial, né, Gleides? Mas Deus está falando, tem mais coisa. Eu vou te cobrir de bênção já na primeira chuva. Não é um processo, é uma resolução. E eu quero dizer para você que quer sair do vale aqui hoje, quando você sai dele, ou transforma ele em um manancial, as coisas não vão acontecer assim devagarzinho. Melhora um pouco ali, melhora um pouco aqui.
graças a Deus, vamos embora. Não tem nada errado se fosse, mas nessa palavra é diferente. O Senhor está dizendo, já vai ser coberto. É completamente, é algo que vai além do limite, coberto de bênção já na primeira chuva. Mas tem mais chuva, tem as últimas ainda, e vai chover mais. E aí, pastor? Aí é graça sobre graça. Quando a Bíblia fala graça sobre graça, está dizendo que é uma graça que substitui a outra, não invalida, mas ele quer dizer no aspecto de algo maior. E quando vem outra, graça sobre graça, graça sobre graça. Pastor, como é que eu entro nesse ambiente aí? Vou te falar o acesso, pelos pés do Senhor, derramado aos pés. Às vezes você quer fazer um curso, às vezes você quer gastar tanto dinheiro, às vezes você quer ir em tantos lugares, e o lugar é mais perto. É um culto, meio de um culto, não mais um culto, mas o culto, que você pode derramar o seu coração aos pés do Senhor. Eu não sei se você entrou aqui em um vale de lágrimas, mas talvez sim, em situações que é normal, nós nem sabemos qual vai ser o fim, a gente não tem a resposta, porque não é aquela luta de antes nem de durante, é aquela que só no final você fala, eu sabia que Ele estava comigo, eu sabia que o Senhor não me deixaria, eu sentia isso no coração, não tinha nenhum indício natural, mas tinha todos os espirituais, é o caráter dele, Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. Não sei o dia que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer, mas eu sei como sair dessa, é aos pés do Senhor, um coração alinhado. Quantos querem alinhar um coração hoje diante do Senhor? Eu quero te ajudar em 2 momentos, nesses últimos 12 minutos de oração. Eu queria convidar você a confessar uma oração comigo, mas depois que você derramasse aos pés do Senhor. Eu não sei como você vai querer fazer isso. Às vezes você vai querer sair daí, vir até aqui, ajoelhar aqui à frente. Às vezes vai querer ajoelhar na sua cadeira. Às vezes quer ficar em pé mesmo, não tem problema. Às vezes quer sentar. Você faça algo aqui hoje. Mas você tem uma chance. Não é tempo, não é distância, é sentimento. Um sentimento de distância pode mudar completamente a sua vida. Não é os outros, não estão nas pessoas, estão em nós, dentro do nosso coração, mais perto. Não depende de ninguém, depende só de uma atitude sua. Quantos desejam isso aqui hoje? Coloque a mão sobre o seu coração, levante a outra mão, repita de uma maneira forte e veemente comigo essa oração, e depois você vai orar. Diga: Senhor Jesus, eu vim aqui nesse culto, como a Ana foi ao culto, e eu quero derramar o meu coração, não para falar dos outros, mas para falar de mim mesmo. Diga: eu quero ser bem-aventurado. Por isso eu declaro que a minha força está no Senhor, mas hoje eu quero alinhar o meu coração, porque eu creio que existe algo do outro lado do vale, e eu declaro que depois dessa luta, depois das lágrimas, tem um manancial, e eu vou transformar as circunstâncias difíceis, contrárias da minha vida, em um manancial, porque a partir de hoje eu derramo o meu coração diante do Senhor, aos pés de Jesus. Eu sairei daqui hoje marcado pela tua glória. Diga aí: o vale, eu vou transformá-lo em um manancial, em um manancial. Agora, com as suas próprias palavras, ore ao Senhor agora. Fique à vontade, quiser ficar de pé, sentado, ajoelhado, quiser vir aqui à frente, deitado pelo chão. Esses últimos 10, 9 minutos, aproveita para você orar ao Senhor agora. Antes da música tocar, eu quero que você ore no seu lugar. Ore ao Senhor agora no seu lugar. Eu quero ouvir o barulho da sua oração. Não tem problema se for barulho apenas dos seus lábios. Nós temos todo o tempo necessário, porque às vezes 1 minuto pode resolver uma vida inteira. Não é tempo, é sentimento, é decisão, é resolução. É sua chance de contar para Deus o que você já contou para todo mundo, ou talvez daquilo que você nem conseguiu falar para ninguém. Às vezes as palavras não conseguem dizer o tamanho do sofrimento,
Mas hoje você pode falar para o Senhor como Ana, talvez em sussurros, talvez as palavras não conseguem processar, mas talvez através de movimento dos lábios, você falar o teu coração para Ele. Você fala: eu estou aqui. Você pode falar para o Senhor: isso aqui não vai ser mais um culto não, porque Ana foi em vários, ela voltou do mesmo jeito. Mas naquele dia ela resolveu cultuar. Cultue ao Senhor agora. Aquele dia ela resolveu se alimentar, e o semblante foi outro. Hoje é o seu dia. Meu Deus, enquanto meus irmãos estão orando, eu oro por eles também. Ó Deus, eu declaro, como o Senhor ouviu Ana, a mesma autoridade do sacerdote está sobre a minha vida. E eu quero declarar que o Senhor também conceda a petição dos teus filhos. Coração encontre vida, encontre paz. Olha o Senhor, olha o Senhor. Eu vou deixar os instrumentos tocando só por algum instante. Eu vou silenciar a minha voz, para que agora seja a sua voz ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. E Ana se demorou ali. Tudo pode passar. E Ana se demorou ali. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Você já não faça desse cântico a sua oração também. Canta isso a Ele. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Renda-se a Ele. És tudo que eu preciso. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Eu me lanço Renda-se a aos teus braços. Renda-se a Ele. No meu
Feche os seus olhos, levante a mão mais alto que você puder. Bendizemos o teu nome que é grande, Senhor. Bendizemos o teu nome que é grande. Bendizemos o teu nome que é santo. Entregamos esse culto diante do Senhor. Para suas mãos possam de receber. Eu declaro que o favor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Que você está saindo aqui nesse culto como Ana saiu. E o texto diz que o semblante já era outro, porque ela se alimentou. Hoje você sai alimentado por esta palavra. E eu te abençoo, eu declaro uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Que o Senhor te honre e te abençoe poderosamente. Estamos encerrados. Aplauda bem forte ao Senhor. Se você quiser ficar mais um tempo adorando, fique à vontade. Fique à vontade.